Todo mundo busca equilíbrio na vida. E o equilíbrio pessoal, ele nasce no básico. E muitas vezes a gente ignora o básico. Sabe, a gente cuida de todo mundo, mas muitas vezes esquece de cuidar de nós mesmas. E para mim cuidar do outro, eu preciso estar bem. Mas muitas vezes a gente não tem essa consciência. Tem um ditado conhecido que diz: a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se você vive cansada, estressada, atarefada, doente, esgotada, o que você vai dar por outro? E muitas vezes não é porque a gente quer, é porque a gente está tão no automático que não sabe mais como retornar à vida, ao equilíbrio. E são coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia e a gente começar com esses passos simples. A gente vai começar a reorganizar a nossa vida. E é sobre isso que eu quero conversar aqui nesse vídeo. Quero te dar 6 passos para que você possa voltar ao seu equilíbrio. Não é como é que eu posso dizer? Não é uma receita mágica. É algo que você deve fazer no ordinário da vida mesmo, todos os dias. Às vezes caindo, mas analisando os pontos e retornando novamente aquilo que é de fato, aquilo que de fato te traz força e equilíbrio para a vida. E você pode dizer assim: ah, mas isso é tão óbvio. Sim, é bem óbvio o que eu vou falar. Mas muitas vezes a gente ignora o óbvio, muitas vezes a gente deixa o óbvio de lado. E é sobre isso que eu quero falar com você, para que você venha parar, sair do modo automático e voltar novamente àquilo que de fato vai te trazer paz, equilíbrio e vida plena para você florescer. E o primeiro passo que eu quero que você anote aí, se você tem como anotar ou memorizar nesse momento, porque não adianta só assistir o vídeo e não praticar, é o sono. O sono é comprovadamente que ele é essencial para a nossa vida em todas as áreas. Tem estudos científicos, você não precisa nem ir muito longe, só faz uma pesquisa no Google, você já consegue muitas informações sobre o sono. Questão de dieta, se você fizer dieta e não tiver um bom sono, questão de descanso, de estresse, tudo está ligado ao sono. Então, o principal é o sono. Talvez você tenha uma rotina agitada, tem filho pequeno, então tudo tem que ser ajustável. Olhar para a sua realidade sem comparações e ver o que eu posso melhorar. Será que você está dormindo tarde porque está muito tempo nas redes sociais, né? Está procrastinando o que é essencial e quando vê já está muito tarde e não consegue se alinhar? Então começar a observar por que o seu sono está sendo negligenciado, quais são os motivos. Às vezes a pessoa tem insônia, mas por que tem insônia? Já buscou se informar? Já começou a se analisar, a se observar por que você está com insônia? Será que não está tomando ali um café muito tarde? Será que não está com muita adrenalina no corpo, muita tela? São tantas coisas que a gente precisa se observar e alinhar. Talvez você não consiga dormir uma noite inteira, né? Tem filho pequeno, não consegue dormir uma noite inteira, mas consegue tirar ali uma soneca durante o dia. Ah, mas eu tenho outras coisas para fazer. Mas a gente tem que priorizar o que é importante, né? Aquilo que eu aprendi algum tempo atrás. A gente nunca vai dar conta de tudo. Alguns pratos sempre vão cair, mas a gente precisa analisar o que de fato é prioridade na nossa vida. E o sono, por mais que a gente ignore e negligencie porque acha que está perdendo tempo, é algo muito importante. Alimentação. Eu não sou nenhuma expert em alimentação, não sou nutricionista, mas eu acho que o básico todo mundo sabe, né? Comer alimentos saudáveis,
comida mais natural possível, você cozinhar a sua própria comida. É uma coisa que me pega muito, que eu tenho aprendido e tentado sempre, é a questão da alimentação, da mastigação, porque, né, não sei porquê, parece que quando ia me alimentar, parecia que tinha alguém querendo roubar minha comida, que eu comia muito rápido, então é algo que eu tenho tentado aprender. Observar a sua alimentação também, né? Não trazer para dentro da sua casa aquilo que você sabe que vai te boicotar. Então, se você está em processo de reeducação alimentar, aí você vai no mercado e compra um monte de besteira, é óbvio que você na hora da fome vai querer comer. A hora, né, que você se tem problema com compulsão alimentar, vai te dar aquele momento, um gatilho emocional, alguma coisa, você vai buscar essas comidas que estão acessíveis a você. A questão de se organizar, né, com marmitas, você que trabalha fora, deixar os alimentos pré-prontos, tem tantas dicas e informações na internet, que se a gente usar isso a nosso favor, a gente só tem a crescer. Outro ponto importante é a questão do movimento. A gente sabe que o nosso corpo ele não foi criado para ficar parado. Quando a gente fica parado, a gente enferruja. É igual uma máquina. Se a gente parar, a gente vai enferrujar. Então não importa se você vai fazer uma academia, se você vai fazer caminhada, se você vai correr, se você vai fazer algum esporte que você gosta, uma arte marcial, se você vai simplesmente dançar dentro da sua casa, existem inúmeras maneiras de você se movimentar. Caminhar mais, ir no mercado a pé, subir escada, são tantas as opções, mas muitas vezes a gente se boicota. Só que a gente precisa entender que quem pode fazer por nós mesmos é só nós. Quem pode se movimentar é só a gente. Isso vai beneficiar quem? Você. Você não está sendo egoísta por tirar uns 30 minutos no dia, uns 40 minutos no dia para se movimentar, para se exercitar. Não, porque se você estiver bem, lembra, você vai cuidar bem do outro. Então isso também é amor. Autocuidado também é amor pelo outro. Claro, não é aquela coisa egoísta de ficar o dia inteiro, né? Claro que se tem pessoas que trabalham com isso, diferente, não estou falando disso. Vou ficar o dia inteiro dentro de uma academia, vou deixar a casa de lado, o filho de lado, o marido de lado. Não é nessa questão que eu tô falando, a questão do equilíbrio, né? Tudo na vida é equilíbrio. Pausa. Você tem pausado? Você tem descansado? Às vezes a gente eu fico às vezes também. E aí, quando você tira um dia para descansar, parece que você tá perdendo tempo, parece que você perdeu assim, muita coisa naquele dia quando você tira aquele dia para descansar. Só que a gente não precisa só tirar um dia na semana, vou tirar um dia para descansar. Mas a gente pode fazer pequenas pausas durante um dia. Uns 10 minutos, né, a cada 1 hora, olhar pela janela, tomar um chá com calma, ouvir uma música sentado e sem rede social, só você e o silêncio, só você e aquele momento, né? Caminhar no parque da sua cidade, ter esse momento de relaxar, de descansar a sua mente, de sair daquele ritmo frenético. Então a pausa durante alguns pontos do dia e durante um intervalo maior, durante a semana, isso faz muito bem para a sua saúde mental, para o seu equilíbrio, para o seu reorganizar a vida e a mente. Então faça pequenas pausas e grandes pausas também, que isso é bem importante para você, para mim, para todos nós. Eu já falei algumas vezes sobre essa palavra, sobre esse ponto, que é a questão de se observar. Se observe. Tenha como prática a observação de você mesmo. Porque, como eu disse lá no início, né, a gente muitas vezes entra no modo automático. Às vezes você chega em casa e você começa a ficar nervosa, agitada, começa a responder para o outro com grosseria, com ignorância, e você nem sabe o motivo por que você está assim. E você não para se observar. Opa, peraí, o que está acontecendo? Por que eu estou reagindo dessa forma? Por que eu estou estressada? Por que eu estou agitada?
O que que houve? Qual foi o gatilho? Ah, por que que eu tô triste? De repente eu tava bem, de repente eu fiquei mal. O que que houve? Foi alguém que falou alguma coisa? Foi algo que eu vi na rede social? Né? Às vezes a gente vê uma notícia, aquilo nos afeta e a gente continua o dia naquele sentimento ruim e a gente nem para se observar, nem para mudar aquela energia ruim que a gente está tendo naquele dia. E a gente continua assim aquele dia sem se observar, sem saber o porquê. Então, observar as nossas emoções, observar o nosso corpo físico, saber como é que ele está, o que, que eu estou sentindo, como é que eu acordei, né? Se o alimento que eu comi me fez bem, por que, que eu estou comendo esse tipo de alimento, ele não está me fazendo bem? Então, começar a fazer um inventário de você mesma e começar a se observar um pouquinho de fora, como você se comporta, como você tem conversado, como é que você tem falado, por que, que você está às vezes agitada, estressada, nervosa, triste, angustiada. É muito importante esse ponto de se observar, que você vai começar a ver e saber muitas coisas que você nem imaginava. Quero falar para você que um tempo atrás eu descobri que eu tinha um desvio de septo e eu nunca imaginei que eu tinha um desvio de septo. E eu descobri isso depois dos 30 anos nessa questão de se observar. Porque eu comecei a me observar que de manhã, né, eu me acordava com uma respiração um pouco trancada. Aí uma pessoa falou assim para mim, tu tem que respirar numa narina, apertar, respirar na outra, apertar para ver o que, né? E numa nesses testes, nessa observação, eu percebi que eu tinha algo de diferente em mim que não estava funcionando bem. Procurei um médico, fizemos os exames, foi constatado, eu tinha um desvio de septo. Então, eu tenho desvio de septo desde sempre, algo anatômico, tá no meu formato do osso ali, né? Mas eu não sabia. Então, vê como é importante a gente se observar e às vezes você tem um comportamento que você nem sabe o motivo que você está se comportando dessa maneira e é algo sanável, é algo que é uma falta de uma vitamina, às vezes, né, alguma coisa anatômica ou emocional, como a gente já falou, mas é algo que pode ser sanado e te dá mais qualidade de vida, trazendo o equilíbrio que você busca, que é por isso que você está assistindo esse vídeo aqui. E um ponto muito importante, que é o sexto passo, o sexto item aqui que a gente trouxe para o nosso vídeo, claro que tem muitos outros aí, mas é algo que eu quis trazer uma base só para a gente trazer aqui para o nosso vídeo, é o financeiro. Muitas vezes a gente não olha para o nosso financeiro. Sabe quando você tem medo de abrir a fatura do cartão? Né? Você simplesmente vai gastando e nem pensa nas consequências, nem pensa no seu futuro, simplesmente vai no automático. Eu preciso, eu quero, eu mereço, e você vai, compra, não sabe onde vai seu dinheiro, sai na rua, né, compra, gasta à vontade. Claro, eu não estou falando de pessoas que têm condições, que gastam e podem, né, e ganham milhões e ganham muito dinheiro. Mas muitas vezes nós, às vezes, até temos um salário razoável, mas não temos uma reserva de emergência. Se precisa de um dinheiro, você não, já vai gastar no cartão porque você não tem aquela reserva de emergência. Você nunca tem dinheiro sobrando, está sempre gastando no limite, nunca está preparado, às vezes compra até o alimento no cartão de crédito. Então a gente precisa se organizar, precisa estar atento ao financeiro. Às vezes você é dona de casa, não tem aquela cuidado de saber também das finanças, né? Então é importante, por mais que seja o cônjuge, né, o marido que cuida das finanças, mas esteja atento, busque se informar, saber como é que está a questão financeira da casa, busque guardar um dinheiro, nem que seja um pouquinho por mês. R$30, o que é R$30? Não é nada. Quem disse que não é nada? Se você guarda 30 esse mês, 30 o mês que vem, é pouco? Muito pouco. Mas lá no final, depois de anos, você vai ter uma boa monta, se você souber se organizar. E quem sabe esse mês guarda 30, o mês que vem guarda 100, e assim você vai cuidando também do seu financeiro. Porque se o nosso financeiro não está bem, a gente também passa problemas. E é comprovado que a maioria
dos problemas conjugais, familiares, é relacionado ao financeiro. E a questão emocional da pessoa também é afetada com relação ao financeiro. Imagina, viver com o teu coração aflito, porque se você for demitido, você não sabe como é que você vai pagar o seu aluguel o mês que vem, você não sabe como você vai comer o mês que vem, porque você está com o seu dinheiro todo comprometido, além das dívidas, né? Aí você tem a dívida e tem o dinheiro comprometido. Aí você vai para a rua, perde o emprego, acontece alguma coisa, se você é autônomo, você é o único que angaria ali o dinheiro para sua casa, para você mesma, aí acontece alguma coisa com você, e aí, como é que fica? Então, tem uma reserva de emergência, isso é muito importante para a sua saúde mental e física também. E aí, você gostou desse vídeo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, dê o joinha e compartilhe este vídeo com seu amigo, com a sua amiga, que você sabe que vai gostar desse conteúdo também. Um beijo no coração, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.